Abramos a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 32. Hoje nós vamos finalmente encerrar este capítulo, falando ali do momento final, do desfecho da luta que Jacó teve com o próprio Deus, o anjo do Senhor, que era Cristo. Eu vou ler toda a sessão dos versos 22 a 32, no entanto, a mensagem, ela vai focalizar os versículos 29 adiante, mas eu vou ler toda a sessão a partir do verso 22. Gênesis 32, 22, diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, diante desta história tão misteriosa, em que o Senhor, na forma de um homem, vem à noite para lutar com o teu servo, e se deixa derrotar, apesar de feri-lo, e o abençoa, não obstante não revele a ele o seu nome. Neste texto, ó Deus, que nos traz tantas indagações, nós suplicamos a ajuda do teu Espírito Santo, para trazer resposta às nossas perguntas, e por meio destas respostas, não apenas dar, ó Deus, vazão à nossa curiosidade, mas principalmente, dá-nos, ó Deus, entendimento da tua vontade, do teu santo evangelho, aplicando a tua palavra ao coração do teu povo, fortalecendo-nos, Senhor, na graça do Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, ilumina os nossos olhos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, é algo muito simples saber que, para conhecermos alguma coisa, geralmente nós usamos 2 vias. Ou nós conhecemos as coisas pela via intelectual, isso demanda de nós estudo, esforço, ou nós conhecemos as coisas pela experiência, através da vivência, coisas que não se aprendem nos livros, como dizem as pessoas mais vividas, mas coisas que se aprendem por meio da caminhada. No entanto, existe um tipo de conhecimento que o homem não pode obter nem pela sua capacidade intelectual e nem pela sua experiência. Por mais inteligente, este conhecimento não pode ser alcançado pela mente humana. Por mais experiente e vivido, cheio de dias e de sabedoria, este conhecimento também não pode ser alcançado pela experiência humana. E este conhecimento é o conhecimento de Deus. Nós não podemos conhecer a Deus por nossa mente, nós não podemos conhecer a Deus por nossa experiência, nem por qualquer outra capacidade que tenhamos. Isto porque, meus irmãos, nós estamos separados de Deus devido ao nosso pecado. Deus, ao se revelar ao profeta Isaías, em Isaías 45:15, declarou que ele é o Deus misterioso. E este é um dos nomes de Deus na Bíblia, o El Mistater, o Deus escondido, o Deus misterioso.
Somente pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho, pela operação do Espírito Santo, é que podemos ter algum conhecimento verdadeiro e certo de Deus. E esta é a maior bênção que o homem pode obter. Maior bênção do que as bênçãos materiais, do que a saúde, do que mesmo a salvação, é a bênção de conhecer a Deus, de ter um relacionamento vivo e íntimo com Ele. O homem natural, como eu tenho dito, não pode conhecer a Deus, porque este conhecimento não é intelectual, nem um conhecimento da experiência, mas é um conhecimento espiritual. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural não conhece a Deus, porque as coisas de Deus não se discernem naturalmente, mas elas são discernidas pelo Espírito Santo. Apenas o Espírito Santo de Deus, aquele que sonda as profundezas da mente de Deus, pode renovar a nossa mente e nos revelar as verdades a respeito de Cristo, do Evangelho e do próprio Deus. Esse tipo de conhecimento de Deus que a Bíblia trata, que é o conhecimento que Jacó aqui busca neste encontro que ele tem com o Senhor, é um conhecimento não propriamente teórico, não são verdades apreendidas e memorizadas com o cérebro, com a mente, com a razão, mas é um conhecimento íntimo, relacional, imediato, verdadeiro, que produz comunhão entre a alma e Deus. É Deus se mostrando ao nosso coração, é o coração sendo invadido pela presença bendita do Senhor, sendo transbordado com o seu amor, um conhecimento que transforma o homem. Foi exatamente esta experiência que teve Jacó naquela noite tão marcante de sua vida, naquela noite que foi não apenas um divisor de águas em sua história geográfica, porque ali, ao atravessar aquele val, aquela parte rasa do rio Jaboque, um dos afluentes do Jordão, ele ingressou na terra da promessa em Canaã, mas ali ele ingressa como uma nova pessoa, como um novo homem. Não foi em vão que o Senhor inclusive deu a ele um novo nome. Não se chamará apenas Jacó, o suplantador, mas também agora Israel, o príncipe de Deus. Jacó havia lutado contra o seu sogro, que o enganava, que o ludibriava, conforme nós vimos nos capítulos anteriores. Deus livrou Jacó da vingança de Labão, da ira de seu sogro. Jacó agora, caminhando em obediência a Deus para a terra prometida, ele acha que haverá de se encontrar com um novo inimigo, o seu irmão Esaú. Ele teme por isso, mas o Senhor o recebe no início do capítulo 32, com as hostes angelicais em Manaim. O Senhor prepara as coisas, e agora, ao invés de Jacó encontrar-se com Esaú primeiramente, ele se encontra com o próprio Deus. Antes dele entrar na terra prometida por Deus, ele deveria ser transformado, ele deveria encontrar-se com o Senhor e ter o seu coração mudado. Portanto, meus irmãos, o conhecimento de Deus poderia ser descrito, como eu disse, não como um conhecimento intelectual ou fruto da experiência, mas como um encontro. Quando a alma encontra-se com Deus por meio do Evangelho, quando o Espírito Santo vem de encontro à alma do homem, ali ele passa a conhecer a Deus. E este conhecimento de Deus é o ponto mais alto da vida espiritual dos crentes. É o que nós encontramos aqui a partir do versículo 29. Este é o ponto alto da vida espiritual de Jacó. E a vida dele aqui simboliza a vida do povo de Israel, que também passaria por um deserto, se encontraria com Deus no deserto, seria purificado no deserto antes de ingressar na terra prometida. E este encontro de Jacó também é um símbolo, uma espécie de modelo da nossa própria vida espiritual. Todos nós que fomos chamados pelo Evangelho, estamos caminhando neste mundo como peregrinos e forasteiros. O Espírito Santo tem trabalhado com a graça de Deus em nosso coração. Nós fomos encontrados por Deus e cada vez mais nós crescemos no conhecimento daquele que nos encontrou, para sermos preparados para a vida eterna, onde ali gozaremos de uma comunhão perfeita com o Senhor. Portanto, o conhecimento de Deus é o clímax, o ponto mais alto, podemos dizer o ápice da vida espiritual
dos servos de Deus, dos crentes, conforme nós vemos aqui na vida de Jacó. Percebam que Jacó reconhece que aquele homem que lutou com ele durante toda a noite, e como nós vimos, Deus luta contra seus servos para que a autossuficiência, o orgulho e os pecados sejam abatidos, mas é como se Deus lutasse com ele com a mão esquerda, com a mão mais fraca. Permitam-me usar aqui estes antropomorfismos, essas figuras de linguagem que obviamente não podem descrever perfeitamente quem Deus é, porque Ele é todo poderoso, mas Deus é como um pai que luta com o seu filho, não para esmagá-lo, mas para torná-lo mais forte, e permite que o filho crie resistência, mesmo que ele pudesse destruir Jacó com um sopro, com um simples olhar. Deus permite que Jacó entre nesse embate e persevere, o agarre, lute com ele durante toda a noite, para que por fim, quebrantando o coração de Jacó, abençoasse Jacó. Jacó ele reconhece que aquele homem é o próprio Deus, porque ele pede: me abençoe, eu não te deixarei ir, enquanto o Senhor não me abençoar. E o Senhor não apenas abençoa Jacó, o Senhor, demonstrando sua soberania e propriedade sobre a vida de Jacó, o Senhor tem o direito de dar um nome novo a Jacó. Mas Jacó continua em seus pedidos. E meus irmãos, nós devemos aprender com esta ousadia. Quando percebemos que Deus está falando ao nosso coração, devemos nos apegar a esses momentos, devemos insistir com o Senhor, devemos ser ousados em pedir. No versículo 29, Jacó demonstra o seu desejo de conhecer a Deus, algo que para ele é superior às bênçãos. Mais do que ser abençoado, Jacó deseja conhecer o Senhor. Ele faz um pedido àquele homem com quem lutava, um pedido que parece estranho. Ele pergunta, e ele pede: diga qual é o seu nome. Meus irmãos, ele já sabia quem era aquele homem. Era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ao pedir para ser abençoado pelo seu opositor, Jacó reconheceu que aquele varão, que agora ele reconhece no meio da noite, quando o dia começa a alvorecer, é o mesmo varão celestial que havia lhe aparecido 20 anos antes, quando ele saiu da casa de seus pais e dormiu no relento, tendo sua cabeça reclinada sobre uma pedra, e ali ele viu a casa de Deus, Betel, a visão de Gênesis 28, e ali naquela visão da escada que une a terra aos céus, uma escada em que os anjos de Deus sobem e descem, ele viu este homem, e aquele homem prometeu a Jacó abençoá-lo, conforme os versículos 13 a 15 do capítulo 28 mostram. Ele disse: Jacó, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu estarei com você em suas jornadas, e por fim, eu te trarei em paz. É por isso que Jacó pede: abençoa-me, você me prometeu, eu estou com medo, meu irmão está vindo com um pequeno exército, com uma milícia contra mim e contra a minha família, portanto abençoa-me, esta foi a tua promessa, você disse que ficaria comigo todos os dias, e que me traria em paz para a casa dos meus pais, abençoa-me. Este era o mesmo homem que apareceu a Jacó nos seus sonhos, quando ele estava em Harã, conforme ele revelou a Labão e também às suas esposas. Por que então, meus irmãos, como se ele tivesse dúvidas, questionamentos, ele pergunta agora: qual é o teu nome? Será que ele não sabe que aquele que estava lutando com ele, que acabara de abençoá-lo, que mudou o nome dele para Israel, será que ele não sabia que aquele era o Senhor, o Deus de Abraão e o temor de Isaque? Mas a solução a esta questão é simples, porque embora Jacó reconheça que aquele varão é Deus, o Deus de seus pais, e agora o seu próprio Deus, este conhecimento ainda era obscuro. Ele queria conhecer mais a respeito de Deus, ele queria que, assim como Deus revelou o seu caráter, dando a ele um novo nome, um caráter que outrora era de um enganador, representado pelo nome Jacó, suplantador, mas que foi transformado em um caráter renovado para receber a herança da terra prometida, o príncipe de Deus. Ele queria que Deus, ao revelar o seu nome, se revelasse ainda mais. Ele já havia sido abençoado.
O seu nome fora mudado, contudo Jacó desejava mais. Ele necessitava conhecer mais quem era o Deus de seus pais, quem era agora o Deus de sua vida, o Deus de seus filhos, o Deus que lhe prometeu uma numerosa geração e futuramente um Salvador. Ele gostaria e ele desejava de todo o coração conhecer ao Senhor. Rogo-te, como te chamas? É a pergunta de Jacó. Não havia para ele nada mais sublime do que conhecer intimamente a Deus, do que saber quem era o Deus de sua vida, do que gozar da bendita comunhão com aquele Deus. O Senhor já me abençoou, mas eu quero saber quem é o Senhor. Vejam, meus irmãos, que na experiência pastoral eu tenho visto que muitas pessoas vêm à igreja em momentos de luta, de desespero, em momentos de enfermidade, de crises, e elas oram incessantemente até serem atendidas. E infelizmente, após serem atendidas, elas se assemelham àqueles 9 leprosos que vão embora e se esquecem do Senhor. Se esquecem do Senhor. Esta não foi a atitude de Jacó, e esta atitude serve de um bom exemplo para nós. Deus já o havia abençoado, mas ele ainda se apega ao Senhor e fala: Senhor, eu quero saber quem é o Senhor. O Senhor é o meu Deus, eu quero te conhecer. Qual é o teu nome? Será que é este o desejo que Deus e o Espírito têm produzido em seu coração? Você tem se interessado pela igreja e pelas coisas da fé simplesmente para livrar seu coração do temor da morte, do medo da condenação, para sentir-se seguro neste mundo de tantas incertezas, para encontrar conforto nas horas de luto, nas horas de enfermidade, para encontrar apoio nos momentos de fraqueza? Se estas são suas únicas motivações espirituais, você ainda não entendeu que Deus tem coisas maiores para os seus filhos. Deus tem a si mesmo. O Senhor é a nossa herança, Ele é a nossa porção. Agrada-te do Senhor, isto é, tenha no Senhor o seu prazer, e Ele satisfaz o seu coração. Jacó entendeu estas coisas, por isso ele pergunta, depois de ser abençoado, qual é o teu nome? Mas percebam, meus irmãos, que no versículo 30, que este conhecimento de Deus, este conhecimento pleno de Deus, em seus santos atributos, em sua obra bendita, este conhecimento íntimo, que enche o coração do crente de amor, de esperança, de todos os gozos, das bênçãos espirituais, é um conhecimento que só pode ser perfeito em Jesus Cristo. E a maneira como Deus se comunica a Jacó já aponta para Cristo. Percebam que já no versículo 29, o Senhor não lhe responde qual é o seu nome. Ele diz: por que me perguntas pelo o meu nome? E simplesmente o abençoa ali. Mas Jacó, entendendo aquela reprimenda, de uma maneira profética, ele chama aquele lugar de Peniel. Peniel é formada por 2 palavras hebraicas. A palavra panim, que quer dizer rosto ou face, e a palavra El, que quer dizer Deus. Literalmente, Peniel é a face de Deus. Deus não se revela completamente para Jacó, mas Jacó, em um vislumbre da graça, pela ação do Espírito Santo, ele diz: embora esta revelação não seja completa, eu já estou contemplando pela fé a face, o rosto de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que Jacó não viu a face de Deus. Nem mesmo Moisés, quando pediu a Deus que lhe mostrasse a sua glória, pôde ver a face de Deus. Embora Deus tenha falado aos irmãos de Moisés que contendiam com ele pela primazia, que somente Moisés tinha o privilégio de ver Deus e ter a revelação face a face, o próprio Deus disse a Moisés: Moisés, eu não te mostrarei a minha glória, eu não te mostrarei a minha face diretamente, mas te colocarei na penha e farei a minha glória passar por sobre o monte e proclamarei o nome do Senhor. E o Antigo Testamento, ele nos fala estas coisas que são claramente reveladas no Novo Testamento, porque nós lemos em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, nos revelou a Deus. Meus irmãos, quando Jacó, vendo entre sombras
chama aquele homem de Peniel, a face de Deus, porque vi a Deus face a face. Mesmo que aquele homem restringisse a revelação, não dizendo a ele, a Jacó, o seu nome, Jacó entendeu pela fé que Jesus é Peniel. Jesus é a face de Deus. A face visível da divindade é o Filho unigênito que está no seio do Pai. O nome não pôde ser declarado a Jacó ainda, porque não era o momento. Este nome que Jacó perguntou, este nome que Manoá perguntou, qual é o teu nome? E o anjo então respondeu, por que eu vou dizer o meu nome que é maravilhoso? Este nome foi revelado a Maria e a José, quando o anjo veio a eles e disse, o menino que haverá de nascer vai se chamar Jesus, porque ele será o salvador do seu povo, dos seus pecados. A face visível da divindade é o próprio Filho de Deus. A resposta de Deus ao pedido de Jacó, embora seja uma espécie de anticlímax, uma resposta negativa, pois o Senhor não revela de maneira clara o seu nome, é algo semelhante, como eu disse, ao que ocorreu com Manoá, quando o anjo, este mesmo anjo, diz a Manoá, por que pergunta o meu nome que é maravilhoso? Esta resposta, meus irmãos, ela aponta para o coração de toda a fé cristã. O cumprimento do primeiro mandamento, não terás outros deuses de mim. O principal dever ligado a este primeiro mandamento, conforme nos ensina a Bíblia, conforme nos apresentam os nossos catecismos, é conhecer a Deus e reconhecê-lo. E nós só podemos conhecer a Deus e reconhecê-lo por meio de Jesus. Lembram-se de quando Filipe disse ao Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai? E Jesus respondeu a Filipe, Filipe, eu sempre estive com vocês. Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Davi, antes de entregar o reinado a Salomão, ele declara esta verdade ao seu filho, quando ele diz, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com coração perfeito e com alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha os corações, Ele entende todos os pensamentos dos homens. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, Ele te rejeitará. 1 Crônicas 28, 9. Conhecer a Deus é o dever principal exigido a todo homem, conforme nós entendemos a interpretação do primeiro mandamento do Decálogo. No entanto, o anjo não atende o pedido de Jacó, e a razão disso, portanto, é que esta revelação, embora seja uma revelação que está sendo dada para Jacó, ainda não era o momento de ser completada. O desejo de Jacó é sincero e piedoso, é bom e correto, no entanto, não era o momento de Jesus se dar a conhecer. Nós sabemos que aquele anjo é Cristo, e ele não disse: o meu nome é Cristo. O meu nome é o Senhor Jesus Cristo. Não era o momento ainda de se dar a conhecer, mas Jacó o conhece entre sombras. Jacó é abençoado por ele, Jacó luta com ele, e Jacó, meus irmãos, pasmem, que bênção que nós temos aqui do Evangelho, é o pai da natureza humana, dele, quando ele se fizesse homem, quando ele assumisse a nossa natureza humana, assim como Abraão, Isaque, Jacó, Davi e toda aquela posteridade de Hebreus. O Senhor manifestou-se a Jacó e aos crentes do Antigo Testamento de uma maneira gradual, não perfeita, até que por fim surgiu a sua plena revelação em Cristo, o sol da justiça, em quem resplandece o brilho perfeito da majestade de Deus. Meus irmãos, foi por esse motivo que Jesus declarou em Mateus 11, no versículo 11, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, porém aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Por que João é considerado o maior dos profetas? Porque dentre os profetas, incluindo os patriarcas, ele foi o único que viu a Jesus encarnado. Os profetas do Antigo Testamento aguardavam a Jesus, eles até o viram na forma de um homem, como Cristofanias, eles até o viram na nuvem, nos símbolos, no santuário, mas João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento que viu a promessa se cumprir, mas não plenamente.
Ele se retirou antes de Jesus completar a sua obra, antes de que o reino dos céus viesse com a ressurreição de Cristo, com o envio dos seus apóstolos para as nações. E por isso Jesus disse que nós, mesmo os menores de nós, dos crentes, temos um privilégio maior, um grau de conhecimento superior, uma revelação mais sublime do que a que tiveram os profetas. Aquilo que sabemos a respeito de Jesus, aquilo que temos recebido no Evangelho, é superior às visões de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel, às visões e revelações que tiveram Daniel e Zacarias, as manifestações que receberam Moisés e os patriarcas. Portanto, meus irmãos, observe que embora Jacó deseje piedosamente conhecer a Deus de maneira mais plena, mais clara, ainda não era o tempo. Mesmo assim, Jacó exulta pela medida de revelação e de conhecimento que ele recebeu. E ele diz: este lugar é Peniel, a face de Deus, porque vi a Deus face a face. Nós sabemos que a revelação da face de Deus é o próprio Cristo, conforme podemos ler em Colossenses 1,15, que diz: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Também em 2 Coríntios 4,4, quando o apóstolo diz que Cristo é a imagem de Deus. Em Hebreus 1,3, que ele é o resplendor da glória do Pai. Jacó não apenas declara que viu a face de Deus, mas também dá graças por ter sido arrebatado da morte. Vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Com este conhecimento da bondade, da misericórdia de Deus, mesmo que ele ainda não tenha se encontrado com seu irmão Esaú, ele já se sente seguro. E é assim que todos nós devemos nos sentir. Meus irmãos, a pandemia que enfrentamos alguns anos atrás, ela foi extremamente reveladora. Ela revelou quão precária tem sido a fé dos crentes de nossa geração. Quantos crentes apavorados com a morte, com mais medo de morrer do que o medo de não cultuar, e isto sendo chamado de bom senso. É bom senso para o ímpio, não é bom senso para o crente, porque nós sabemos que, ainda que morra, aquele que conhece a Deus viverá eternamente, que a nossa vida pertence a Ele, que nenhum de nós tem poder para acrescentar um côvado ao curso dela, que o Senhor guarda o seu povo, e nem mesmo a morte pode nos arrebatar das suas mãos. Jacó também se sente ameaçado pela própria presença de Deus, porque ele sabe que este Deus que ele contempla ali, uma figura humana, simples, precária, humilhada, este Deus é o Criador dos céus e da terra, aquele que, ao se revelar, as montanhas se derretem, as trevas cobrem os céus. O que deveria então acontecer a ele, pobre pecador? Vejam que foi o mesmo sentimento que teve Manoá, quando o anjo do Senhor, este mesmo homem que lutou com Jacó, subiu pela fumaça do holocausto até os céus. Manoá se desesperou, dizendo: vamos morrer, porque vimos o Senhor. Ao que sabiamente respondeu sua mulher: se o Senhor nos quisesse matar, Ele já nos teria matado, mas Ele vai nos abençoar, porque Ele aceitou o nosso sacrifício, porque Ele nos revelou a sua vontade. Jacó tem esta certeza: Deus se mostrou a mim de maneira humilde, condescendente, na forma de um homem. Eu vi a face dele na face daquela manifestação gloriosa daquele homem, e a minha vida foi salva. Ele não se manifestou para me condenar, ele se deu a conhecer a mim para me salvar. Quando Deus se revela ao pecador, quando ele se deixa ver pelo pecador em sua glória, mesmo que esta glória desperte em nós, por causa do peso dos nossos pecados, terror, Deus o faz para nos salvar. Deus o faz para o nosso bem. Ele se revela cheio de graça, de misericórdia, porque ele se revela a nós por meio de Cristo, o nosso Redentor. O desfecho da história nos conta a respeito de uma espécie de tabu, de um costume que os judeus passaram a ter de não comer a nervura da articulação entre o fêmur e o quadril dos animais. Um costume que estava ligado àquele evento.
Mas aqui, irmãos, nós aprendemos que o conhecimento de Deus, ele marca aquele que conhece a Deus e as gerações que procedem dele. O resultado é um resultado marcante na vida de Jacó e na vida da sua posteridade, conforme lemos nos versos 31 e 32. Após alvorecer o dia, verso 31, quando Jacó então atravessa aquele lugar, próximo às margens do Jaboque, no lugar em que o Jaboque deságua no Jordão, lugar que ele chama agora de a face de Deus, Peniel, ele percebe que sua coxa já não é a mesma, ele está manquejando, algo que ele não sentiu durante aquela noite de luta, uma dor que ele não experimentou, mas ele percebe que agora ele já não é mais o mesmo homem, ele é um homem manco. Jacó saiu grandemente abençoado de seu encontro com Deus, mas ele saiu ferido. Deus, meus irmãos, exibe com isso uma importante lição. Todas as vezes que Deus se revela a nós, Ele nos abate. Se você de fato conhece a Deus, se você de fato encontrou-se com o Senhor no Evangelho, não apenas de uma maneira nominal, formal, mas de coração, numa revelação do Evangelho pelo Espírito Santo, através da palavra, no seu coração, você foi abatido, o seu orgulho foi abatido, a sua autossuficiência foi quebrada, o seu ego foi colocado no chão, o seu velho homem foi pregado na cruz. Jacó sente os efeitos deste encontro. E vejam, meus irmãos, que paradoxo, que aparente contradição, porque ele foi chamado de príncipe, mas ele sai manco. E as coisas de Deus são assim. Quando Deus nos faz fracos e dependentes, é porque Ele está nos fortalecendo com a força do seu poder. Jacó, quando estava perfeito em sua integridade física, era um homem medroso, que embora obedecesse, acovardava, embora tentasse buscar a bênção, usava meios escusos, mas agora, quando ele se encontra com Deus, quando Deus o abate, ele é um manco na sua perna física, mas ele anda firmado na fé. Ele não teme mais Esaú, ele sabe quem é Deus em sua vida. Jacó levantou não apenas o seu corpo ainda manquejando, mas ele levanta uma espécie de memorial ao chamar aquele lugar de Peniel, para que aquele lugar fosse um testemunho de sua experiência para a sua posteridade. Irmãos, é muito importante que nós tenhamos memoriais em nossa vida, não propriamente memoriais físicos, mas que nos lembremos dos momentos marcantes de nossa vida com Deus e que demos testemunho disso à nossa posteridade. Nossos filhos precisam saber quem é o Deus de seus pais. Nós precisamos trazê-los à igreja, nós precisamos cultuar com eles em casa, mas nós também precisamos contar a eles os feitos de Deus em nossa própria vida. Eles precisam entender que Deus e as verdades bíblicas não são histórias apenas, mas são a verdade que foi realizada no passado, mas da qual estamos também envolvidos, uma história que nos alcança, uma história que nos envolve, uma história da qual fazemos parte. Nós somos a continuidade daquele povo de Deus, nós somos filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, pela mesma fé. E a sua posteridade entende estas coisas e eles agora adotam algo que não é uma legislação, mas se torna um costume. Por isso eu chamei de tabu. São costumes que algumas comunidades humanas tomam. Eles não comem mais da nervura que está entre o quadril e a coxa de um animal. Mas este fato não pode ser tomado como uma superstição, porque lembrem-se, meus irmãos, naquela época do Antigo Testamento, Deus lidava com o povo de Israel através de figuras, de tipos, de simbolismos. Esse hábito era um memorial da experiência de seu pai. Todas as vezes que um hebreu sacrificava um animal, e percebam, para eles comerem carne, aquele animal tinha que ser oferecido ao Senhor como oferta pacífica.
E aquela carne que vinha à mesa deles, eles então se preocupavam em pegar o pernil daquela carne, tirar aquela nervura, e de geração em geração eles contavam para os seus filhos: nós fazemos isto porque um dia, quando o nosso pai regressou para essa terra, ele se encontrou com o Senhor, ele lutou com o Senhor o abençoou, mas feriu a sua coxa. A história era contada. Em cada momento em que eles sentavam-se à mesa para comer, a história era repetida. Este hábito era um memorial da experiência que o patriarca Jacó teve com Deus, quando o Senhor encontrou-se com ele e ele foi transformado em Israel. E aí eles então diziam: é por isso que nós chamamos o povo de Israel. Foi naquela oportunidade que Deus deu esse nome a Jacó. Foi quando o Senhor tocou na sua coxa. Foi quando o Senhor o feriu e o abençoou. Mas estas coisas, irmãos, lembremos, são sombras do Evangelho. Porque do mesmo modo, quando nós nos apresentamos diante do Senhor e tomamos aqui não o sacrifício de um animal, porque o sangue que nos remiu do pecado já foi derramado, que é o sangue de Cristo, mas tomamos o memorial deste sacrifício, que é a ceia do Senhor, nós lembramos por que nós somos povo de Deus. Porque na cruz Jesus nos salvou. Porque na cruz, Jesus, ele enfrentou todos os nossos inimigos. Ele foi ferido de morte, mas ele esmagou a cabeça da serpente. Ali o nosso Pai, ali aquele que é o verdadeiro cabeça do povo de Deus, do Israel espiritual, ali ele venceu. Por isso nós comemos deste pão, por isso nós bebemos deste cálice. E da mesma forma como os judeus, ao tomarem aquelas refeições, eles explicavam a história da nação de Israel para os seus filhos, simplesmente ao tomar a coxa de um animal. Nós aqui temos a oportunidade, quando participamos da ceia, junto com nossos pequeninos filhos, quando eles vão criando então consciência e perguntam: papai, o que significa isso? Eu quero um pedacinho desse pãozinho, eu quero um copinho desse. E aí nós explicamos: filhinho, não é assim não. Este pão, este cálice, são nos dados como memória daquele que foi ferido por nós, mas ao ser ferido, venceu, para nós sermos nele mais do que vencedores, para nós sermos nele Israel de Deus. Irmãos queridos, encerrando, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Jesus declarou em sua oração sacerdotal que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. João 17,3. A vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo como aquele a quem enviaste. O apóstolo Paulo, orando em favor dos crentes em Éfeso, ele ora para que os crentes cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Efésios 1,17. Portanto, amados irmãos, esta é a maior bênção que Deus tem para nós, e por isso este deve ser o maior desejo do coração do crente: conhecer a Deus intimamente, gozar da comunhão com Ele. Jacó, ele exultou tanto por esta tênue revelação que ele teve do Senhor na forma de um homem. Quanto mais nós devemos nos alegrar e exultar, porque sabemos que aquele que se manifestou como um homem no passado, no Antigo Testamento, no tempo oportuno, ele se fez homem para nos salvar, e ele é Jesus Cristo. Jacó perguntou o nome dele e ele não lhe respondeu, mas nós sabemos, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que recebeu um nome acima de todo nome. Em segundo lugar, queridos irmãos, você tem desejo, você tem no seu coração este desejo intenso de buscar conhecer a Deus ainda mais? Ore ao Senhor, suplique a Ele para que Ele desperte em seu coração o seu desejo. A religião cristã, diferentemente das formas de idolatria, do paganismo, ela não é uma religião que nos aproxima da divindade para tentarmos obter benefícios da divindade. A religião cristã nos fala do verdadeiro Deus, que se aproxima de nós para ter comunhão de amor conosco. A grande bênção da nossa fé é podermos ser filhos de Deus, é podermos conhecer a Deus e sermos conhecidos dele. Em terceiro lugar, quando nós crescemos no conhecimento de Deus, nós somos transformados. Vejam, Jacó não saiu daquela luta como a mesma pessoa. Ele saiu ferido, mas cheio de fé, cheio de confiança. Um homem diferente, um homem transformado em um príncipe do Senhor.
Assim também ocorre conosco. Em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo declara que na medida em que contemplamos a Deus pelo Espírito, nós somos transformados como se estivéssemos diante de um espelho, de glória em glória. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais o Senhor se reflete em nós, mais Ele nos transforma na imagem do seu Filho. E por fim, uma última aplicação, que é a mais importante ao meu ver. A Bíblia nos diz, e estas são palavras do próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Que promessa preciosa, saber que um dia nós conheceremos a Deus de uma maneira imediata, palpável, tangível. Nossos olhos o verão, nossas mãos tocarão o verbo de Deus, Ele nos acolherá, e a Bíblia chega a dizer que Ele mesmo com as suas mãos enxugará do nosso rosto toda lágrima. Este tem que ser o nosso desejo. Podemos usufruir de muitas bênçãos nesta vida, mas nada se compara à gloriosa bênção de saber que um dia estaremos nos céus, junto com o nosso Deus, na presença de Cristo. Então nós o veremos como Ele é, em sua glória. Meus irmãos, lembre-se, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a porção da nossa alma. Busquemos conhecer a Deus e sejamos abençoados.